Eu queria falar um negócio aqui antes. Eu botei Light e Kira no último episódio, né? Era pra ser Kira e L, né? Ou L e Kira. Eu não sei por que meu cérebro bugou, mas enfim. A gente vai falar de Newton e Leibniz, como mencionado no episódio anterior, então vamos lá. Newton era um rapaz tímido e introspectivo, tendo uma vida bem calma no início. Porém, ao decorrer da sua vida, foi desenvolvendo capacidades incríveis, chegando em 1665 a seus chamados Anos Miraculosos, ou Anni Mirabilis, até 1667. Isso foi quando ele começou a frequentar a Universidade de Cambridge, mas enquanto isso, a Inglaterra enfrentava um surto gravíssimo de peste negra, o que fez com que Newton fosse uma das primeiras pessoas a experimentar o EAD. A diferença entre Newton e 90% dos alunos de hoje que passaram pela pandemia da Covid-19 em EAD é que durante esse curto período, Newton desenvolveu uma nova teoria das cores, os princípios para a mecânica clássica e fundamentou o cálculo. Pode falar. O cara era muito bravo. Enquanto essa geração de fandangos e alma-chips tá aí travando o zap da professora, Newton tava entrando pra história. O problema é que, apesar disso tudo, ele não publicou todas as suas teorias de imediato. Na verdade, ele primeiro publicou a teoria das cores, mas foi tão criticado e recebeu no geral tanto hate sobre, que acredita-se que isso meio que deixou ele bolado, e ele decidiu não publicar o resto por enquanto. Mas então, se ele lançou a teoria das cores em 1672, e se ele já tava meio bolado, o que faria ele publicar o princípio já em 1687? Só que 15 anos depois. Pois é, para responder essa pergunta, eles têm que conhecer outra pessoa, Leibniz. Leibniz nasceu em Leipzig, e a impressão que dá é que o moleque chegou ao mundo já criticando filosoficamente o sistema. Sério, Leibniz era um gênio em humanas. Por exemplo, ele adorava ler Platão, Sêneca, etc. Nos seus meros 8 anos de idade, aos 12 anos, o moleque tinha um razoável entendimento de latim e grego. Sério, o guri era um gênio. Apesar disso tudo, ele não teve um contato muito grande com a matemática, até já mais velho, por volta dos seus 30 anos, já que a escola na Alemanha na época era basicamente lógica e filosofia, então não tinha muito sobre matemática. Em 1672, em Paris, mesmo ano que o Newton lançou ótica, Leibniz conheceu Christian Huygens. matemático da época. Huygens. Ensinou a maior parte da matemática que Leibniz viria a conhecer e deixou o matemático surpreso quando conseguiu resolver uma série que progredia geometricamente. Daí, Leibniz caiu dentro da matemática feito maluco. Ele aprendeu muita coisa mesmo. O complicado é que ele foi convidado por Boyle, o mesmo da lei de Boyle, para uns rolê lá, e daí ele quis dar uma de sabichão e ele mostrou um método doido lá que ele tinha desenvolvido, mas ele passou uma vergonha imensa, porque esse tal método dele já tinha sido descrito por um outro matemático e isso pegou muito mal para Leibniz, que ficou meio arrasado com isso, mas serviu de incentivo a ele a se aprofundar ainda mais na matemática, chegando posteriormente ao cálculo. De início, os dois ficaram de camaradagem um com o outro até, chegando até mesmo ao ponto de Newton escrever: o método de Leibniz para obter séries convergentes é, sem dúvida, extremamente elegante e demonstra suficientemente o gênio do escritor, mesmo se ele nada mais escrevesse. Mas aí o negócio começou a desandar. Newton estava muito à frente de Leibniz e começou a ficar preocupado com ele, com medo do seu método de fluxos ser deixado para trás. Então começaram os dois uma batalha insana para ver quem tinha mesmo a autoria do cálculo. Você pode me mostrar um pouco do seu trabalho? Não. Qual é, mano? E se eu te mostrar essa série maneira aqui que eu achei? Caraca, que maneiro! Você é um gênio matemático. Nossa, é incrível ver que alguém é capaz de fazer o que eu já sei fazer de 3 formas diferentes. Leibniz fez o trabalho depois de Newton, mas foi o primeiro a publicar, além de fazer uma notação bonitinha que usamos até hoje. Hoje em dia, se você pesquisar quem inventou o cálculo, vai receber como resposta do Google Isaac Newton, o que é em parte verdade sim, mas a grande verdade é que, para a comunidade científica, não importa muito. Eu gosto muito dos trabalhos de Newton, então eu defendo a ideia de ele ser o autor do cálculo, principalmente porque ele desenvolveu a teoria antes de Leibniz, né? Mas isso já é ideia para outro vídeo. Mas, afinal, do que se trata o cálculo? Imagine a seguinte situação. Um carro acelera, atinge uma certa velocidade máxima, diz... Não, esquece.
Imagine a seguinte situação: um carro acelera e não para de acelerar, mas de alguma forma mágica vamos dizer que nós sabemos todas as posições possíveis desse carro em um determinado instante t. Como é que a gente pode saber a velocidade do carro nesse instante? Para início de conversa, se você estudou um pouco de física, conhece aquela fatídica fórmula V igual a ΔS sobre ΔT, certo? Perceba algo no gráfico. Essa altura é exatamente a distância que ele percorreu, ou seja, o ΔS, enquanto o nosso tempo é exatamente o ΔT. Então, se a gente conseguir talvez achar uma reta tangente a essa parábola, a gente consiga achar uma variação no tempo e uma variação na distância percorrida. E a gente sabe que essa variação na distância percorrida sobre a variação no tempo tem que devolver pra gente a velocidade daquele ponto. Então, como precisamos de pelo menos 2 pontos para ter de fato uma reta, vamos definir o primeiro ponto como esse cara que a gente quer saber e o segundo algum muito perto dele, tão perto que seja quase ele. Ou seja, se você viu o último vídeo, vamos fazer um ponto que bata no eixo do tempo em t mais dt, tal que dt tende a zero. Se você perceber, quando a gente varia o t em um dt específico, a gente ganha uma variação específica na posição de forma acelerada, senão não seria uma parábola em cima reta. Ou seja, se a gente varia em dt o tempo, a velocidade também muda um pouco. Isso se percebe pela fórmula da velocidade. Agora o negócio vai ficar interessante. Sabemos que a tangente do ângulo que ela vai fazer vai ser a forma com que a posição varia, ou seja, velocidade. Isso a gente provou pela física. Então, peraí, se isso aqui é S de t, isso aqui é S de t mais dt, isso aqui é dt, se a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, não vai ser S de t mais dt menos S de t sobre dt? Exatamente. Mas lembre-se que dt tende a zero. Então, ficamos com o limite de dt tendendo a zero, de S de t mais dt menos S de t sobre dt igual a vt. Isso é a derivada. Mas vamos por um exemplo prático. Digamos que o carro vá simplesmente acelerar igual um louco, igual a gente já estava falando, e vamos dizer que a forma com que ele acelera segue o gráfico de S de t igual a t ao quadrado. Como é que a gente pode achar a velocidade do carro no instante, por exemplo, 5 segundos? Aí entra o que a gente achou. Primeiramente, para achar nossa velocidade, quando você computar essa equação, você vai achar exatamente o que a gente quer saber. Perceba que se você aplicar o tempo de 5 segundos nessa função 2t, ela devolve 10, que é exatamente a velocidade desse carro em metros por segundo no instante 5. Mas digamos que ao chegar no instante 5, ele pare de acelerar. Como achamos a função s de t agora? Como não há aceleração, vai haver apenas uma velocidade constante. E se a velocidade é 2t, achamos o nosso a da reta, que é exatamente a velocidade. S é igual a vt mais SO. Mas e o b? Vamos aplicar isso agora na nossa equação fundamental da reta. Y menos Y0 é igual a M, X menos X0. Perceba que o M aqui é o nosso A na equação original de AX mais B. Então temos que Y menos Y0 é igual a 2T X menos X0. Agora, como a gente quer saber para um instante T específico, devemos aplicar na função seus respectivos T e S de T. Então, Y menos T ao quadrado é igual a 2T X menos T. A gente resolve essa equação e a gente acha que Y é igual a 2TX menos T ao quadrado. Beleza. Agora, perceba, nós temos Y, nós temos X e nós temos o t. O t a gente vai substituir pelo que a gente quer achar. Como a gente precisa aplicar o valor específico que nós queremos, que no caso é 5 segundos, então a gente vai ter que y é igual a 2 vezes 5 vezes x menos 25, ou seja, y é igual a 10x menos 25. Mas lembra, essa é a equação da posição, então é só mudar os nomes. Y vira S e X vira T. Pronto, nós temos a nova equação da posição para esse gráfico, se ele parar nos 5 segundos. Existem várias aplicações disso, mas como o vídeo vai ficar muito grande se eu falar de todas elas, ou da maioria, eu vou falar só de uma específica e vocês podem procurar depois algumas que vocês queiram saber. Se você procurar no Google aplicações de derivada, já vai aparecer muita coisa. Ok, vamos imaginar, por exemplo, uma função quadrática comum, ax ao quadrado mais bx mais c. Digamos que quiséssemos achar o valor de x para que a função seja máxima ou mínima. Ué, não é só dizer que menos b sobre 2a é igual a x do vértice? Fórmula? Tá, espertão. Mas de onde veio essa forma? A gente vai entender agora. Se a gente traçar a derivada em qualquer ponto dessa função, vai saber que ela sempre vai estar meio torta, nunca vai ficar reta de fato. Somente em um ponto ela vai estar bem retinha. Que ponto é esse? Exatamente, o vértice da função. Então, na verdade, como a nossa definição de derivada é basicamente a tangente desse ângulo aqui, pera, como é que a gente vai ter uma tangente sem ângulo? Exatamente, se não tem ângulo, a tangente é zero. Se a tangente é zero, significa que a derivada é zero. Se fizer os cálculos, vamos achar que a derivada de uma função quadrática genere ax ao quadrado mais bx mais c é 2ax mais b. Como sabemos que isso é zero, igualamos 2ax mais b igual a zero. Daí é só manipulação algébrica até que você ache que x é igual a menos b sobre 2a. Vai dizer que isso não é extremamente interessante? Essa é a minha demonstração favorita dessa fórmula. E é muito intuitiva ainda por cima. Para finalizar agora, eu queria propor alguns exercícios que estão aí na tela. E eles estão sendo
apresentados na tela de ordem do mais fácil para o mais difícil. Eu vou resolver todos eles depois em vídeos separados, mas é interessante você testar esses conceitos se você quer sobre o cálculo. No mais, peço que você dê seu like, seu apoio aí, porque esses vídeos dão muito trabalho de fazer e ajuda muito o canal quando vocês compartilham, dão like, se inscrevem e tal. Então, peço isso pra vocês. Muito obrigado e até a próxima.